Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar, claro, sobre o mercado da bola do Flamengo, as últimas notícias, tem muita coisa rolando nos bastidores. Tem recado do Arrascaeta para o De La Cruz, Arrasca falando sobre sondagens do mundo árabe, o Marcos Braz abriu o jogo sobre a situação do Pedro e, Ronaldo Fenômeno fez duras críticas ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Tem diretoria rubro-negra incomodada com a postura da arbitragem e a postura do Palmeiras reclamando da arbitragem. Sampaoli defendendo o gramado sintético e muito mais. Tem muita coisa a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso canal, porque o seu like, gente, é muito importante aqui para nós, viu? Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Eu conto demais com a ajuda de cada um de vocês. Então você que está assistindo a gente, clica aí no botãozinho, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ajude a gente a bater nossa meta. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que interessa, vamos trazer as notícias para vocês. E vamos começar falando sobre o Ronaldo Fenômeno. Ele participou de um podcast chamado Mano a Mano e fez duras críticas ao Flamengo pela formação de base do Vini Júnior, né? E foi duro mesmo. Ele falou algumas coisas complicadas em relação a isso. Ele disse o seguinte, quando ele chegou no Real Madrid, no Vini Júnior, ele não conseguia controlar a bola com a perna esquerda. E é o Vinícius, jogou no Flamengo. Não prepararam ele de forma correta, não melhoraram a perna esquerda dele, não melhoraram fundamentos técnicos dele, a relação de tempo e espaço no campo. Ele só melhorou jogando lá fora. E ele disse que o Vini Júnior era um talento bruto, né? E que a formação do Flamengo em relação ao Vini Júnior foi ruim, dizendo que tem muita coisa para evoluir, a parte de base, de qualidade de treinadores, de metodologia de trabalho. E ele disse, já temos 5 anos dessa história acontecendo. E nada de reformular, enfim. Então ele fez duras críticas aí a essa formação de base do Flamengo e do futebol brasileiro de modo geral e usou como exemplo essa situação do Vini Júnior. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre essa fala do Ronaldo Fenômeno? Deixe os comentários aqui embaixo, eu quero saber de você o que você achou sobre isso, beleza? Mas vamos seguir aqui que tem muita coisa para a gente falar com vocês. Antes da gente entrar no assunto do mercado da bola, segura aí, que a gente tem coisa legal para trazer para vocês sobre o mercado da bola. Vamos falar sobre algumas outras situações. Gabigol e Léo Pereira seguem como dúvidas para o duelo contra o Palmeiras, tá? Eles hoje fizeram um trabalho à parte. Gabi teve uma entorse no tornozelo e o Léo Pereira se recupera de uma fibrose na coxa esquerda. Então, esses jogadores são dúvidas. Gramado sintético, mais pesado. Quarta-feira tem Copa do Brasil, Atlético Paranaense, gramado sintético também. Então, o Jorge Sampaoli ainda vai definir se esses dois jogadores vão conseguir estar em campo para esse jogo contra o Palmeiras. Beleza? Então, eles seguem como dúvida. Falando sobre gramado sintético, Jorge Sampaoli foi contrário à diretoria rubro-negra. A diretoria rubro-negra criticou, né, o Bruno Spindel, o Marcos Braz, criticaram bastante o gramado sintético e o Sampaoli não criticou não, tá? O Sampaoli muito pelo contrário. O Sampaoli disse o seguinte, há muitos campos no mundo que não são sintéticos, que tem muitos jogos e tem um gramado melhor do que o do Maracanã. Aí ele disse, o futebol merece ser jogado num campo em que se possa jogar bem. Aí ele fala do gramado sintético. Eu joguei em gramados sintéticos de alto nível. O melhor jogo que jogamos desde que cheguei ao Flamengo foi contra o Atlético Paranaense lá, no gramado sintético. Então ele rebateu sem dó e nem piedade as declarações do Marcos Braz e do Bruno Spindel em relação ao gramado sintético, tá? O negócio ficou
quente ali, ele deixou claro que ele não é contrário ao gramado sintético e mostrou toda a irritação em relação à situação do gramado do Maracanã, rebatendo também o Marcos Braz, que disse que o gramado do Maracanã nunca vai ser bom porque tem muitos jogos lá, tá? Agora vamos falar então sobre o mercado da bola. Eu sei que vocês querem muito saber coisas sobre o mercado da bola. E o Arrascaeta, ele faz tudo, né? Ele tá fazendo aí o papel de agente do Flamengo. Ele mandou um recado lá para o Nicolás de la Cruz, né? Ele fez, o de la Cruz comentou lá numa postagem do Arrascaeta, e o Arrascaeta falou: tá demorando a vir, né? O Arrascaeta foi direto, falou: tá demorando a vir, né? Vem logo, incentivando aí o De La Cruz a assinar com o Flamengo. Ele também se manifestou, ele que hoje inaugurou a loja de bolos dele, né? Ele inaugurou ali, ele vai vender Arrasca vendendo bolos também, então ele inaugurou e falou da situação do De La Cruz e deixou claro que é um jogador que ele conhece muito bem, é um jogador que ele gosta muito, de muita qualidade. Ele falou: ó, um jogador de muita qualidade, todo mundo que acompanha o River Plate sabe disso. Se dependesse de mim, ele já estava aqui no Ninho do Urubu. O que eu posso dizer é que a minha vontade é que ele venha para nós. Tomara que isso dê certo. Então foi aí se manifestando a manifestação do uruguaio Arrascaeta em relação ao outro uruguaio De La Cruz. Aí vou falar para vocês da negociação. O Flamengo continua, né? O Flamengo continua interessado no De La Cruz. O Flamengo se mantém na mesa de negociação pelo De La Cruz, mas o Flamengo, neste momento, está em compasso de espera. Por que o Flamengo está em compasso de espera? Porque o Flamengo não quer pagar o que o River Plate está pedindo, né? O Flamengo entende que o que o River Plate está pedindo, que é quase o valor da multa, a multa dele é de 16 milhões de dólares, o Flamengo entende que não. E o Flamengo entende que a proposta que fez tanto para o De La Cruz e para o River Plate, ela é suficiente. Por isso, essa situação do Flamengo continuar esperando, então, para que se resolva essa situação do De La Cruz. O Arrascaeta é muito próximo do De La Cruz, e o empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, também é muito próximo do empresário do De La Cruz, que é o Paco Casal. O Paco Casal é, inclusive, empresário também, ajuda ali na carreira do filho do Daniel Fonseca, que é empresário do Arrascaeta. Deu para entender a proximidade aí dessa situação? Então é isso, gente. O Flamengo não desistiu, o Flamengo não vai sair da mesa de negociação, o Flamengo mantém a proposta, o Flamengo mantém o interesse, o Flamengo mantém as condições que foram apresentadas e está esperando. O Flamengo vive a expectativa de que o staff do De La Cruz participe de maneira mais ativa das negociações junto com o River Plate. O que seja, que pressione mais o River Plate, né? Mas é isso, o Flamengo não saiu e nem vai sair da mesa de negociação. E o Flamengo recebeu essa informação, que eles se apegam à multa e só querem negociar o De La Cruz pela multa. Foi até inicialmente os valores que a gente trouxe aqui para vocês, né? Mas assim, mais uma vez, o Flamengo não saiu da mesa de negociação e o Flamengo continua aguardando. A classificação na Libertadores, o sorteio, que pode colocar no chaveamento Flamengo e River Plate pela frente, dificultam as coisas, mas o Flamengo mantém o interesse e espera mais participação do staff do De La Cruz nessa negociação. Beleza? Vamos falar então sobre a situação do Pedro, né, em relação ao mundo árabe. O Marcos Braz foi questionado, ele confirmou toda a informação que a gente teve aqui, que a gente trouxe aqui para vocês. A informação que a gente trouxe aqui, para quem acompanha a gente trouxe antes até, falando da sondagem do mundo árabe, sem citar o nome do time, né? Mas a gente falou bastante isso aqui para vocês, explicou essa situação, e foi um aceno, né? Foi um aceno da diretoria do Al Hilal. Eles consultaram a situação do Pedro, perguntaram por quanto
né, que o Flamengo toparia, se o Flamengo toparia negociar o Pedro por 20 milhões de euros, e ouviu a resposta de que não, que o Flamengo não topa vender o Pedro por 20 milhões de euros. Né? A resposta que foi levada na mesa da diretoria do Al Hilal é que uma negociação, para o Flamengo sentar e abrir uma negociação, a proposta tem que partir dos 30 milhões de euros. Essa foi a resposta em relação à sondagem. Tá? E foi isso. Foi o que a gente trouxe aqui para vocês e que, de fato, foi o que aconteceu. Como a gente trouxe aqui para vocês, Pedro recebeu consultas também do Nottingham Forest e do Brentford, da Premier League. Não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Flamengo. Isso não quer dizer que mais na frente essa proposta oficial possa chegar. Pode chegar, a gente não sabe, não tem como prever o futuro. Mas, de fato, o que aconteceu foi esse aceno por parte do Al Hilal, tá? E essa sondagem também do Nottingham Forest e do Brentford, que até o momento não evoluiu para uma proposta oficial. A multa do Pedro é uma multa altíssima, de 60 milhões de euros. O Flamengo está super protegido e só vai negociar o Pedro se chegar uma proposta que o Flamengo entende ser uma proposta irrecusável. Beleza? Então, essa situação. Só para falar aqui trazer o que o Braz falou, para o Flamengo não chegou nada, o Jorge Jesus não sondou nada com a gente, que é importante a gente destacar para vocês também. Esse aceno ele aconteceu antes da chegada do Jorge Jesus, ele aconteceu depois dos amistosos da seleção brasileira, né, depois dos jogos contra a Guiné e Senegal. Tá? Ele disse o seguinte: ó, não tem absolutamente nada. Não sei se vai chegar algo oficialmente depois, mas até agora não chegou nada, destacou o Marcos Braz. Agora vamos falar sobre o Matheus França, né? Porque o Matheus França vive a mesma situação. Até o momento não chegou absolutamente nada do Chelsea para o Flamengo em relação ao Matheus França. Em outras janelas, o Flamengo recebeu propostas formalizadas, com papel timbrado, tudo direitinho pelo Matheus França, e recusou. Neste momento, essa proposta ainda não chegou. Não houve ainda um contato do Chelsea. O que existe é o seguinte: é um movimento, né, do clube inglês analisando a possível contratação do França. Houve uma sondagem junto ao staff do atleta e junto ao Juliano Bertolucci e ao Kia, que são agentes que trabalham muito junto com o Chelsea. Eles trabalham com vários clubes lá na Premier League como intermediários e trabalham muito também com clubes, trabalham muito com o Chelsea. Então, houve uma conversa e a possibilidade de levar uma proposta oficial do Chelsea ao Flamengo pelo Matheus França. O que o Chelsea ouviu foi o seguinte: que o Flamengo toparia uma negociação cerca de 21 milhões de libras, tá? 21 milhões de libras. E aí, né, a libra vale mais do que o euro, seria algo em torno dos 25 milhões de euros. Mas, de novo, essa proposta oficial também não chegou ainda. Existe só conversas ali, né, para que se tente construir algo para se levar ao Flamengo em relação ao Matheus França, mas não chegou proposta oficial ainda. É importante a gente destacar. Não tem como a gente prever se vai chegar ou não vai chegar. Estão conversando, analisando os cenários, vendo as possibilidades para depois definir o que será feito em relação a isso. Beleza? Mais uma aqui para vocês. O Hugo Souza foi confirmado, né, como reforço lá do Chaves de Portugal. O Hugo Souza, então, deixou o Flamengo de maneira oficial, já chegou, já foi oficialmente apresentado lá como novo reforço, assinou o contrato. Vai ser melhor para o Hugo, né? Vai ser melhor para todo mundo essa ida do Hugo lá para o futebol português. Né? O Flamengo, a situação ficou o seguinte: ele foi emprestado por um ano com opção de compra no final desse um ano. Né? A opção de compra é de 50% dos direitos econômicos. O Flamengo manteria os outros 50% dos direitos econômicos do Hugo. E o valor é cerca de 6,5 milhões de reais
pelos 50% dos direitos econômicos. Então, é o que o Chaves vai precisar pagar se quiser ficar com o Hugo depois de um ano de empréstimo. Negociação que foi boa para todo mundo, boa para o Flamengo, boa para o Hugo e boa lá para o Chaves, porque, na minha opinião, o Hugo é um goleiro promissor, tá? Para a gente fechar, vamos falar também sobre questão da arbitragem. Por quê? A diretoria do Flamengo está muito incomodada com duas situações. Ela não aprovou a arbitragem do jogo diante do Atlético Paranaense. A diretoria entende que foi falta no Eric Pulgar e que o árbitro cozinhou muito o jogo, especialmente quando o Atlético Paranaense estava vencendo o jogo. O Flamengo não aprovou a arbitragem. E o Flamengo ficou muito incomodado também com as críticas que o Palmeiras vem fazendo à arbitragem, né? As duras críticas que o Flamengo vem fazendo à arbitragem, o protesto da torcida do Palmeiras na sede da CBF. Isso aí, a diretoria do Flamengo está bem chateada e reprovou, tá? E o Flamengo diz que está acompanhando essa situação e que essa queixa do Palmeiras é uma queixa muito dura e que não pode ser dessa maneira, que o Palmeiras está colocando uma pressão desnecessária em cima da arbitragem, tá? É isso. E a diretoria do Flamengo também está incomodada com esse protesto que aconteceu da torcida do Palmeiras na sede da CBF. Então, há uma preocupação muito grande em relação à arbitragem. Primeiro, tá? O Flamengo não gostou da arbitragem do jogo contra o Atlético Paranaense e não gosta da postura do Palmeiras reclamando da arbitragem da CBF. Beleza, galera? Vou me despedir aqui de vocês. Muito obrigada pela moral. É sempre boa resenha aqui com vocês. É sempre uma honra trazer essas notícias aqui para vocês. Então, você que está chegando por aí, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui. Beleza? Beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau.